Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita, mais uma vez, nesse encontro, experimentar do privilégio de mergulhar em sua paz. Iniciamos sempre agradecendo aos companheiros que conduzem esta casa, que administram, porque eu estou convencido de que a esperança de dias melhores encontra-se exclusivamente na divulgação da Boa Nova de Jesus. Encontrar pessoas que dedicam parte da própria vida a reunir outras para que possamos estabelecer reflexões acerca da vida maior, poder contribuir, nos dá um privilégio, uma felicidade. Para nós é uma honra. E agradecemos assim. Assim como também agradeço aos amigos todos que aqui estão, renunciando a outros compromissos, demonstram, por este encontro, de que já entendemos a necessidade da aproximação com Deus, o que traz para a nossa reunião valor e importância. Agradecemos aos espíritos amigos que nos sustentam, mas hoje ficam com a tarefa difícil de fazer com que as nossas limitações não comprometam o trabalho que viemos realizar. E destaco sempre pela importância que tem a presença da minha companheira, pela cumplicidade que tem sustentado minha vida e os compromissos que abracei. Trabalhemos. Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciados de José e Maria lhe questiona: celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, mergulhado nas próprias angústias após um momento de reflexão, olha novamente a criança e dá sequência dizendo: por que não nasceste vestindo a púrpura imperial, que lhe daria condições de circular dos nobres aos gladiadores sem maiores problemas? Por que não nasceste na linhagem de Augustus, o divino, o que da mesma forma lhe daria poder para influenciar aqueles a quem tanto devemos amparar? Responda-me, criança divina, como pretendes advogar pela causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe daria poderes para poder circular dos nobres aos escravos, aos gladiadores, sem maiores complicações? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? A criança lhe fixa os olhos. Simeão mergulha novamente no silêncio. E após o momento, volta ao infante e prossegue dizendo: por acaso vai circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas. Improvisarás ainda discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma, ou edificarás ainda templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como serem irmãos. Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? Jesus levanta a sua pequena destra, a sua pequena mão direita infantilizada, e no impulso aparentemente natural a qualquer criança bate, seguidas vezes, no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto ele consegue entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas estava lhe dizendo que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo, não nas instituições respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração do homem. Jesus cresce, se torna um adulto, na verdade o maior de nós, e é considerado como sendo portador de um comportamento estranho,
tão estranho, que o próprio Evangelho guarda um capítulo inteiro para traçar o perfil psicológico estranho de Jesus, com o nome de estranha moral. Mas se estranho era naquela época, uma observação da conduta da sociedade atual mostra que estranho seria até hoje. Acreditam vocês que entre as estranhezas de Jesus, ele chegava a dizer de que não há males que não sejam perdoados, e de que independente das misérias humanas que hoje a criatura vem aqui experimentar, ninguém encontra-se divorciado da paternidade divina. Estranho era antes, estranho é até hoje. Acreditam que Jesus chegava a dizer de que nós deveríamos amar até mesmo aos inimigos, quando até hoje não aprendemos a amar os amigos. Se estranho era antes, estranho prossegue hoje. Mas dos seus diálogos, dos seus discursos, nutrem-se a maioria das religiões e filosofias do mundo. Mas para a noite de hoje em particular, as nossas reflexões vão cintilar em volta de uma única expressão de Jesus, e que está grafada no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, onde ele se expressa dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma, a obra apresentada pelo amigo, que tem como título Você é o humor que você tem, a obra toda tem a finalidade de estudar essa única expressão de Jesus. E como a nossa intenção é estudá-la, peço licença aos amigos para retornarmos e analisarmos em partes, onde Jesus dá início dizendo: tenho-vos dito isso, o Evangelho todo, para que em mim tenhais paz. E é necessário interrompermos já aqui. Quando Jesus orienta para termos paz nele, é porque ele reconhece que existem outras formas de paz e que não estão sediadas nele, mas estas conhecemos. É a paz do mundo, a paz transitória, a paz que vem e vai ao sabor das circunstâncias, ao sabor das coisas. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente conseguimos algo que desejamos muito. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente conseguimos a casa, finalmente compramos o carro. É aquela paz que nós sentimos quando o nosso filho finalmente entra na faculdade. A mesma paz que vai embora tão logo chega o primeiro boleto. É a paz do mundo, a paz condicional. Mas não é dessa que Jesus se reportava. É aquela paz que sente a jovem quando finalmente consegue casar-se, sem observar que ao seu lado caminham outras que aguardam a paz logo após o divórcio. É a paz condicional, e não é dessa que Jesus se reportava. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E a paz sediada em Jesus é a paz pela paz. A paz a troco de nada, ou apesar de tudo, como queiram, mas é a paz que a criatura humana sente pelo simples privilégio de existir, somente por estar aqui. E a maioria de nós desconhece essa paz. Queremos sempre trocar alguma coisa com Deus, barganhar com Ele. E não é dessa que Jesus dizia. E Ele dá sequência dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E é necessário interrompermos mais uma vez. Essa expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. Mas perceberam os amigos que cada vez que uma aflição aparece na nossa vida, nós nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa? Percebeu já ou não? A gente fala, mas logo agora, mas justo agora, você está avisado faz 2000 anos. É que a gente nunca acha que o Evangelho é para a gente, é verdade ou não é? Indicamos para os outros, recomendamos para os outros, mas não entendemos que o Evangelho é Jesus que fala ainda hoje, particularmente a cada um de nós. Indicamos, recomendamos, mas não usamos. Nunca acha que o Evangelho é conosco. Tanto é que nas palestras, enquanto a palestra corre, a gente pensa, bem que o fulano de tal podia estar aqui. É para ele, nunca é para a gente. É igual quando alguém morre. Percebeu já ou não? Morre alguém, por exemplo, com 65 anos.
tem sempre alguém no velório para dizer, você viu? Fulano de tal morreu de repente. De repente nada, demorou 65 anos, porque depois que nasceu só falta morrer, não tem mais nada para acontecer. Quem morre com 30 demorou 30, quem morre com 15 demorou 15, porque nasceu, só falta morrer. E no mundo tereis aflições, nem se assusta com a próxima. E ele dá sequência dizendo, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus adverte de que ele venceu o mundo, quer nos dizer de que nós venceremos também. Mas observe os amigos que para vencer o mundo, Jesus estabelece uma única condicional. Tem de bom ânimo. Porque foi assim, enfrentando as dores do mundo com ânimo elevado, enfrentando as angústias da vida com ânimo elevado, que eu, Jesus, venci o mundo de uma vez por todas, para que nunca mais exista a necessidade de experimentar as mesmas provas, as mesmas expiações, porque as venci de uma vez por todas. E eu fiquei fascinado pela expressão. E comecei a observar a importância que o humor tem na nossa vida prática, seja na nossa vida material, seja na nossa vida espiritual. É uma importância capital. E talvez seja isso que fez com que Madre Teresa, a gigante de Calcutá, cunhasse a expressão de que a menor distância entre dois homens é o humor. Quando temos humor, passamos com dignidade as provas, as dificuldades da vida. Quando nos falta humor, tudo piora. E sofremos muito mais do que deveríamos. E isso compromete toda a nossa vida, particularmente ou especialmente os nossos relacionamentos, que já não são fáceis. Quando falta humor, tudo piora. Porque viver com gente chata é muito chato. Vocês vivem com algum chato, sim ou não? Está presente na sala? Se tiver, olha para mim e disfarça, porque chato contrariado, eles ficam impossíveis. Ele sabe que você está pensando nele. Então comecei a estudar a expressão e aprendi que da mesma forma que existe gente chata, existem também lares chatos, empresas chatas, centro espírita chatos, só em Rio Preto que não. Mas eu conheço muitos, casas enormes, 300, 400, 500 pessoas. Você entra, consegue dar no máximo meia dúzia de boa noite. Está todo mundo entrando com pressa, olhando para baixo, de cara fechada para sentar na frente e tomar logo o passe, ir embora logo para casa, para chegar em casa e descobrir que não tem nada para fazer. É uma perturbação mental. Tanto que na nossa casa estabelecemos uma diretriz. Qualquer pessoa que ali vá para um tratamento espiritual de qualquer natureza, além daquela lista que nós sempre recomendamos e os amigos conhecem bem, Evangelho no lar, leitura edificante, pensamentos nobres, agora incluímos sorria. Trate bem as pessoas. Ou acreditam os amigos que os espíritos vão se destacar de alturas incontáveis para vir depositar remédios doces em corações amargos? Claro que não, porque não resolve. E defendemos a nossa ideia pegando aquilo que nos oferece o próprio Emmanuel, quando diz de que ninguém vai elevar-se a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. Todo o processo de cura se opera de dentro para fora. Primeiro nos harmonizamos com a vida. Entendemos que tudo que ocorre conosco assenta-se sempre numa causa nobre e para uma finalidade útil. E depois, confiantes em Jesus, vamos em direção àquilo que nos cabe realizar. Mas quando nos falta amor, tudo se compromete. No entanto, Allan Kardec ensina de que a doutrina espírita deve sempre respeitar aos imperativos da ciência, tanto que chega a dizer que se um dia a doutrina espírita e a ciência se bifurcarem na opinião de que caber-nos-ia retroceder e acatar o que diz a ciência, é a confiança na própria obra. E como não existe doutrina espírita segura sem comprometimento com Allan Kardec, eu também não gostaria que o meu trabalho ficasse limitado somente às instituições espíritas. Queria a contribuição da ciência convencional, da ciência comum, acerca dos males do humor. E comecei a minha pesquisa.
E qual não foi a surpresa quando já de cara encontrei o CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças. É um catálogo onde estão listadas todas as enfermidades conhecidas. Qual não foi a minha surpresa quando de cara encontrei o CID, que na sua 10ª revisão foi incluído como patologia mau humor. Sob os nomes de distimia, bipolaridade, que a escassez de tempo não nos permite aprofundar. Mas o fato é, para a ciência médica, para a ciência convencional, mau humor é agora doença, patologia, passível de tratamento e medicação. Conclusão espírita. Se você anda sempre de cara fechada, está sempre emburrado, perdeu a capacidade de sorrir, não é gentil com as pessoas, não cumprimenta estranhos, é por causa disso chato e agora é também doente. E quem está dizendo não é a doutrina espírita, é a ciência convencional, e eu prossegui estudando. É a cata dos exemplos, eu cheguei a uma matéria notável, registrada na revista Super Interessante, na edição de novembro de 2011, onde ela traz o seguinte, de que se nós pudéssemos reunir na mesma situação geográfica, no mesmo local, todos os abatidos de ânimo, todos os desanimados, e criássemos ali a República dos Abatidos, esse país seria o 4º país mais populoso do planeta. Conclusão espírita. Se você está sempre de cara feia, sempre emburrado, perdeu a capacidade de sorrir, não é gentil com as pessoas, não cumprimenta estranhos, é por causa disso chato, é também doente, mas não está sozinho. Aonde se olhar, você vai achar outro chato. Nós somos muitos. Está entendendo? Porque onde você vai tem? Somos muitos. E eu segui o meu estudo. Caminhando à frente, passamos agora para a Organização Mundial de Saúde, OMS, que no seu site disponibiliza números caseiros, somente nossos, brasileiros, onde a Organização Mundial de Saúde diz que somente nós, brasileiros, no ano de 2012, nós consumimos 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Somente nós. É verdade que a medicina está no mundo a serviço da providência divina, mas nada vai substituir o contato que a criatura humana deve ter com Jesus e o Evangelho. Nenhum medicamento, nenhum remédio, nada poderá substituir a eficácia desse encontro que é inevitável. E assim começamos a perceber a importância que tem mantermos o ânimo elevado, porque não podemos perceber que Jesus encontre-se justamente no desestímulo, no desânimo, olhando para nós próprios. Temos que perceber se está valendo a pena estar aqui, porque de que vale a pena conhecer Jesus, o Evangelho, e caminhar lá fora tão abatidos e desestimulados quanto aqueles que não conhecem. Ser espírita para quê? Se não houver na nossa conduta, no nosso patrimônio moral, algo que nos diferencie daqueles que não vieram. E eu segui à frente e encontrei uma jovem ciência, médica ainda, que tem como título Psiconeuroimunologia. É uma jovem ciência que estuda a influência das emoções e dos sentimentos na saúde. Somente hoje, a nossa ciência defende essa ideia com bases irrecusáveis. A boa notícia para nós espíritas é que há exatos 61 anos, Francisco Cândido Xavier, por meio da sua pena mediúnica, oferecia ao mundo uma obra que tem como título Entre a Terra e o Céu, de onde subtraímos a seguinte contribuição: orgulho, inveja, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças no corpo físico. 60 anos antes da ciência chegar a esta conclusão, Chico Xavier, na sua obra, já nos apresentava a ideia de que aquele que possui no próprio patrimônio moral vaidade, orgulho, maledicência, prepotência, e somamos agora todas as variações dos males do humor, será por causa disso doente. E alguém poderia contestar dizendo: Roosevelt, deve ter algum erro aí. Porque eu estou sempre de cara feia, sempre emburrado.
Mas eu não estou sempre doente. É ou não é, espírita? Será que não estamos sempre doentes? Ou a gente acostumou a brincar de sarar? Já viu isso não? A gente brincou acostumado de ficar bom, é igual gato e rato. Eu vou explicar mais ou menos assim, ó. Você tem uma dor na perna, toma comprimido para a perna, passa um sintoma, 2 dias depois dói o braço. Aí você toma comprimido para o braço. Aí passa o sintoma, na outra semana dói as costas, a gente toma comprimido para as costas. E a gente vai brincando de ficar bom. Quando na verdade, nunca estivemos sãos. Poderíamos até ter a petulância de afirmar, mas quer dizer que enquanto o homem caminhar divorciado daquilo que propõe o Evangelho, ele será sempre doente? Sem Jesus, sempre doente. Entendendo doença na sua acepção mais ampliada. Doença física, doença mental, doença moral, mas sem Jesus, doentes. E já seria o suficiente para cada um começar a perceber a importância que o humor tem ao nosso estado de ânimo, na nossa vida prática, na nossa vida espiritual, como um todo. Mas da mesma forma, eu, como sou um bom médium, sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando assim, você fala para ter ânimo elevado, bom humor, que você não conhece a minha vida. Se você soubesse a vida que eu tenho, você não ia falar isso. Se você conhecesse como é que eu sofro, os problemas que eu tenho, você não falava uma coisa dessa. Você acha que é fácil, em mundo de expiações, provas, obstáculos, dores, ter ânimo elevado? Você acha que é fácil? Não acho. Na verdade, nada que pode tirar a sua vida da situação em que se encontra, depositando numa outra desejada, nunca é fácil. Sempre é possível, mas nunca é fácil. Porque toda facilidade é filha da ilusão, mas é sempre possível. E a pergunta sequencial seria, prova? E eu provo, porque só digo aquilo que a doutrina espírita me permite provar. Pela observação da vida daqueles que já conseguiram aquilo que nós apenas agora estudamos, porque Rio Preto é uma cidade digital. Todo mundo tem internet em casa. Então, acabando a palestra, chega na sua casa, vai no computador e escreve assim lá, Francisco Cândido Xavier. E aparecerão rios de áudios, vídeos em preto e branco, onde esse homem falava de doutrina espírita, não hoje, que está na moda falar de doutrina espírita. Não. Ele falava numa época em que ninguém queria falar. E na maioria das vezes estava sozinho à frente e plateias inteiras com uma única intenção. Provar que ele era um charlatão, um mentiroso. Assistam, ouçam e vejam se encontram uma resposta áspera desse homem, uma manifestação de agressividade, uma resposta num tom maior. E eu hoje fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim, no mundo tereis aflições. Temos uma chance, tem de bom ânimo, porque foi assim, enfrentando as angústias da vida com ânimo elevado, enfrentando as dores do mundo com ânimo elevado, que eu, Jesus, venci o mundo de uma vez por todas. E quem não conhece Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Ele era cego, tetraplégico, cardiopata. Poucas obras falam da sua grandeza. Vivia preso numa cama e ainda fazia palestras espíritas. Mas conta-se a sua biografia, cuja vida ilustraria incontáveis palestras, tal a grandeza, que quando Jerônimo Mendonça era um jovem forte, saudável, bonito, sem problema nenhum, tinha um comportamento particular. Todas as vezes em que Jerônimo ia sair de casa e via a própria imagem refletida no espelho do quarto, do banheiro, ia penteando-se, arrumando-se e dizia para ele mesmo, Tarzan, tá bonito, hein? Era um solilóquio, um comportamento particular que ninguém conhecia porque ele envergonhava-se de fazer na frente das pessoas. Mas o fato é, todas as vezes que Jerônimo ia sair de casa, via-se no espelho, ia se arrumando, batia nos músculos fortes e dizia, Tarzan, tá cada vez melhor, mais bonito. E o tempo passou. Até o dia em que Jerônimo Mendonça vai no centro espírita pela primeira vez.
e chega no centro espírita pela primeira vez, da mesma forma que a maioria de nós chega num centro espírita pela primeira vez. Chega assustado, senta lá no fundo, fica olhando em volta, crendo que centro espírita é aeroporto de espírito, que você vai ver um baixar, outro subir, outro descer, e a palestra acontece. Mas naquela casa havia uma particularidade. Numa mesa semelhante a essa, após a palestra pública, os médiuns sentavam-se e recebiam mensagens por meio da psicografia, e naquela noite não foi natural. Conclui-se a palestra, Jerônimo observa com especial atenção, os médiuns sentam-se e as mensagens começam a vir. Mas um dos médiuns recebe uma mensagem, lê, não entende muito bem, e vai chamar o dirigente do trabalho dizendo assim: recebi essa mensagem, sei que não é comum na casa, mas o espírito que a ditou pede que ela seja lida ao público, porque a quem ela é endereçada saberá lhe reconhecer o conteúdo. O dirigente do trabalho leu, também não entendeu, mas até hoje a gente é assim, é ou não é? Se o espírito mandou ler, lê. Ele pegou a mensagem e foi: meus irmãos, recebemos agora no nosso trabalho de psicografia uma mensagem. O Espírito ditou uma mensagem e pede que seja lida, porque a quem ela é endereçada saberá reconhecer pela análise do seu conteúdo. Peço licença, vou ler a mensagem. Pegou a mensagem. É para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Eles têm ou não têm bom humor? Quem quer conseguir anunciar uma desgraça de maneira tão clássica? Segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Os dias passam, a vida viaja lenta, mas logo lhe convida para sentar. Não andava mais. Um pouco mais à frente lhe pede para deitar, torna-se tetraplégico. Um pouco mais adiante convida para fechar os olhos, fica cego e desencarna. Cego, tetraplégico, cardiopata e com a característica de nunca ter reclamado da vida. E hoje eu aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Foi assim, enfrentando as angústias da vida com ânimo elevado, que eu, Jesus, venci o mundo, para que nunca mais exista necessidade de experimentar as mesmas provas, as mesmas expiações, porque as venci de uma vez por todas, e poderíamos varar a noite com exemplos notáveis. Mas olhamos para nós e pensamos, se ouvimos o mesmo evangelho, a mesma mensagem, por que não conseguimos a mesma transformação moral? E a resposta estaria na causa que nos traz aqui hoje. Porque embora estejamos todos aqui reunidos, o motivo que nos traz são variados. Uns estão aqui por curiosidade ainda, outros porque alguém insistiu muito, outros para resolver um problema sempre material, outros assim iríamos. Mas quantos de nós está aqui hoje única e exclusivamente para encontrar Jesus, transformar-se e encontrar Jesus? Qualquer outro motivo que nos traga aqui, senão esse, é atalho equivocado, levando a lugar nenhum. O que deve fazer com que o homem venha para este encontro, nós espíritas nos reunamos aqui, é único, senão eliminar vícios e adquirir virtudes, é analisar a própria vida, transformar-se e ir ao encontro de Jesus que nos aguarda. Mas ainda não. Como estudamos a doutrina espírita na superficialidade e sem estudar Allan Kardec. Muitos de nós ainda vêm no centro, na esperança de chegar no centro, para chegar no médium, para chegar no espírito, para perguntar para ele por que que a gente sofre. O que a gente foi na outra vida? Resposta não ia mudar nada. Mas a gente gosta, somos movidos ainda pela curiosidade. Então os espíritos veem, percebem que nós não entendemos nada de doutrina espírita e respondem mais ou menos assim: paciência, irmão.
e dá tristeza na gente, né? Vocês lê romance? Sim ou não? Lê? Não mente que eu conheço quem lê romance pelo rosto. Os romances têm muita história igual. O indivíduo, quando consegue chegar em frente ao espírito, conta toda a desgraça dele e conta sempre a desgraça bem longa, esperando uma resposta proporcional ao tamanho da desgraça. E o espírito responde: paciência, irmão. E dá tristeza na gente. A gente capricha tanto para contar desgraça, eles respondem assim, até uma falta de respeito com o problema nosso, né? E quando a gente vai contar desgraça, a gente capricha muito, porque a gente é muito bom de contar desgraça. Já viu isso ou não? E a gente é bom de contar desgraça, sabe por quê? Porque a gente fica bom em tudo aquilo que a gente treina. E contar desgraça, a gente treina o dia inteiro. Então a gente é muito bom. Se alguém tem dúvida, sai na porta. O primeiro que passar, você pergunta: como vai? Ele responde mais ou menos e agora vai explicar. Você nem quer saber, mas você perguntou agora, ele vai explicar. E aí nós entramos num processo automático. Enquanto ele vai contando a desgraça dele, você vai pensando uma sua. Para contar assim que ele acabar. Aí ele vai contando a desgraça dele, você vai pensando uma sua, mas a gente, como não gosta de perder para ninguém, vão perder logo em desgraça. Então ele vai contando a desgraça dele, você vai pensando uma sua maior que a dele. E se a sua não for maior que a dele, a gente aumenta, porque tudo pode piorar. Aí ele conta. Quando ele acaba de contar, a gente olha para ele com aquela cara de intelectual e diz assim: você está sofrendo por causa disso? Vou te contar o meu caso então. E o coitado que tinha um problema agora vai ter dois, o seu e o dele. Então a gente é quase profissional para contar desgraça. Tem uns que são tão profissionais que quando vai começar a contar desgraça, dá início assim: tudo começou quando eu nasci. Aí é bom você ter tempo, porque a conversa vai ser longa. Então a gente é muito bom. O Espírito responde assim: paciência, irmão. Você fica querendo morrer. Mas eles respondem assim, sabe por quê? Porque quase tudo que nós pedimos para eles fazerem é o que nós nascemos para fazer. Aí eles percebem que não entendemos nada e desejam paciência. Porque a gente vem no centro e fala assim: Senhor, dai-me paz. Como é que dá paz? Não tem como dar. Jesus, quando disse, eu vos dou a minha paz, deixou o evangelho dessa grossura para ensinar como é que faz. Não tem como dar, é construção da alma. No outro dia a gente vem falar: Senhor, dai-me felicidade. Como é que dá felicidade? Se tivesse como dar, todas as crianças tinham, porque a mãe dava. Não tem como dar. Paz, felicidade, harmonia, são construções da alma, é consequência, é resultado de uma vida reta, de uma postura nobre, de pensamentos elevados. São construções íntimas. Nós pedimos para que eles façam, percebe que não entendemos nada e responde: paciência, irmão, vocês eu não sei o que vão fazer. Mas eu já ouvi isso tantas vezes que eu sei o que eu vou fazer. Porque um dia pode demorar. Eu vou ser orientador espiritual de alguém, de qualquer um. Só para no dia que a vida dele estiver pegando fogo eu vou aparecer. Só para olhar para a cara do indivíduo e falar: paciência, irmão. Só de vingança. Mas nós percebemos que isso é um impulso absolutamente natural da criatura humana. E totalmente contrário à vida, aquilo que orienta Jesus e o Evangelho. Então não faz sentido depositarmos a nossa atenção no Evangelho e sairmos daqui sem vitalidade para vencer e trabalhar. Caminhamos um pouco mais, aprofundando as nossas reflexões, chegamos numa obra notável, que tem como título O Livro dos Médiuns. A Gênese. E na Gênese, Allan Kardec, no capítulo Criações Fluídicas, no item 13º, ensina acerca da atmosfera dos seres, dizendo de que da mesma forma que o nosso planeta tem uma atmosfera que o envolve, cada um de nós possui uma atmosfera fluídica. E por meio dela,
atraímos seres e circunstâncias. Quando alguém diz, por que tal coisa só acontece comigo? A acepção adequada da pergunta seria, o que em mim atrai esse tipo de experiência que eu não desejo mais? Quais dos meus pensamentos, quais dos meus comportamentos atraem para mim esse tipo de experiência que eu não desejo mais? Assim o homem é herdeiro de si mesmo e epicentro de tudo que lhe acontece. A pergunta sequencial seria, mas Roosevelt, eu tenho que mudar minha atmosfera fluídica, porque é ela que atrai tudo à minha volta, eu tenho que mudar? Isso eu já não sei. Porque a nossa atmosfera fluídica é resultado do nosso mundo íntimo, daquilo que cultivamos por dentro, então tem que ser uma análise individual, particular. Mas se os amigos insistirem, eu posso ajudar a fazer uma reflexão. Já que insistiram, eu vou ajudar a fazer uma reflexão. Na prática seria mais ou menos assim. Suponhamos que nós vamos fazer uma oração pedindo a presença de seres espirituais de grandeza relativa que nos atendem. E chegando aqui, tocam o nosso data show que passa a ser um data show divino. Nem sei se existe, mas está criado. A questão é a seguinte, espírita. Nós podemos projetar agora aqui para todo mundo assistir quais são os seus desejos mais íntimos. Podemos projetar aqui para todo mundo assistir o que é que você faz quando ninguém te vê fazendo sob a ótica moral. Nós podemos projetar para todo mundo assistir agora como é que você fala dos seus amigos e dos inimigos. Podemos projetar para todo mundo assistir os seus desejos mais íntimos. Porque se não puder, é bom mudar, que os espíritos estão vendo. Os espíritos estão vendo. Ainda no campo da prática, é como se aqui comigo tivesse um espírito desencarnado, perturbado, e olhando a plateia e vendo a atmosfera fluídica de cada um, ele dissesse, com aquele ali eu faço o que eu quero, com esse aqui não adianta nem tentar, aquele também eu faço o que eu quero, com esse aqui não adianta nem tentar. Por meio da nossa atmosfera fluídica, atraímos seres e circunstâncias, ensina Allan Kardec. Ora, dita ao bom senso, que quem aprender a enfrentar as dores da vida, as dores do mundo, com ânimo elevado, atrairá para si somente seres e circunstâncias que lhe auxiliem a seguir e vencer. Mas nós caminhamos à frente, depositando agora no Livro dos Médiuns, uma obra notável, onde no capítulo da obsessão, à altura do item 250, Allan Kardec ensina acerca dos padrões básicos para qualquer tipo de obsessão. E vai ao encontro daquilo que refletimos agora. Allan Kardec ensina que para qualquer tipo de obsessão, qualquer grau, qualquer profundidade, qualquer história, tanto faz, um elemento é básico. A necessidade da sintonia fluídica, sintonia mental entre perturbador e perturbado. Sem sintonia, sem obsessão. Para que a obsessão se estabeleça, é necessário que perturbador e perturbado comunguem do mesmo nível mental. Senão você tem o obsessor, mas não fica obsediado. A sintonia é necessária. Ora, novamente, apelando ao bom senso, aquele que aprender, seguindo as orientações de Jesus, enfrentar as próprias dores com ânimo elevado, se livra das obsessões, porque por maior que sejam as dores, ele não fornece campo para os quadros obsessivos, não oferece sintonia. Então você tem o obsessor, mas não tem a obsessão. E ter o obsessor não é problema nenhum. Estar obsediado, uma catástrofe. Na verdade, ter obsessor é até bom. Assim você vem no centro, seu obsessor também vem. Ouve aquilo que você ouve, presta mais atenção que você, passa na sua frente e você que fica obsessor dele, bobeia para ver, espírita. Sem contar que a gente gosta de falar de obsessor, é ou não é? A gente gosta, mas eu conheço gente tão chata, mas tão chata, que os obsessores estão levando a pessoa para o centro para ver se fica livre deles, porque não é fácil aguentar. E a gente gosta desse assunto, sabe por quê? Porque quando a gente estava na outra religião, a gente tinha o diabo, é ou não é? Viemos para a doutrina espírita, perdemos o diabo, pegamos o obsessor. Porque se errar é humano, botar culpa nos outros nem se fale. Então a gente gosta de falar de obsessão,
Porque a gente acredita, porque estuda pouco e sem Kardec, que tudo que acontece conosco é culpa do obsessor. E não é. Não é. Por duas vertentes basilares. Primeiro, porque a gente sabe fazer mal para a gente sozinho, sem ninguém ajudar. Pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que fazemos, a gente sabe fazer mal para a gente sozinho. E segundo, porque vários constrangimentos que eu e você passamos no nosso dia a dia, sabe quem põe no nosso caminho, espírita? Não são os maus, são os bons. Não são os bandidos, são os mocinhos. E aprendemos isso no final do capítulo dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, onde lemos que entre as atribuições deles está de provar aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho, medir o nosso crescimento espiritual, moral, porque aprender na casa espírita significa praticar lá fora. Então nos testam, nos provam ou permitem testar de maneira prática e sobre as assinaturas do acaso. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Chega num lugar qualquer espírita, padaria, quitanda, qualquer lugar, o próprio centro espírita chega no centro, mas chega cedo. O centro está vazio. Você começa a andar pelo centro, vê um cartaz daqui, vê um livro, aquele negócio, começa a andar, está com o tempo sobrando. Quando de repente lá no fundo você vê alguém que chegou, que pela cara não é sempre que vem no centro. Aí você está com o tempo sobrando mesmo, resolve ir lá fazer sua propaganda. Chega para a criatura e começa assim, você devia vir mais para o centro. Eu venho no centro há muito tempo, sabe? Meu avô tinha centro, meu pai tinha centro espírita muda a vida da gente, sabe? Antes de eu vir no centro, era que nem você, perturbado de tudo. Depois de vir no centro, conhecer Jesus, o Evangelho, hoje eu tenho uma paciência que antes eu não tinha. Hoje eu tenho uma paciência que só o estudo do Evangelho pode dar. Hoje eu tenho uma paciência que só o contato com Jesus proporciona, você devia vir mais para o centro. Muito bem. Teu amigo espiritual escuta você falando isso e diz assim, ah é? Vamos ver então. Aí você vem no centro, ouve a palestra, uma hora a palestra acaba, não há mal que sempre dure. Quando você vai para o seu carro pegar para ir embora para casa, tem 2 pneus furados. Fala, pelo amor de Deus, mas logo o meu carro, com o filho esperando em casa, esse frio que tá, esse monte de carro, fura logo o meu. Aí você dá aquele show. E teu amigo espiritual, coitado, desanimado, ele olha e fala assim, acho que ainda não. Acho que ainda não. Aí ele dá um tempo. Vai passando o tempo, você vai vindo no centro, ouvindo palestra, tomando passe, é de graça mesmo, vai passando o tempo. Até um dia que você está andando pelas ruas de Rio Preto, pelo comércio de Rio Preto, olha para a cara de alguém e fala assim, se devia ir para o centro. Eu vou no centro há muito tempo, sabe? Meu avô tinha centro, meu pai tem centro espírita muda a vida da gente, sabe? Antes de ir no centro, eu não tinha noção na minha vida, estava totalmente perdido, mas indo no centro espírita, eu conheci Jesus, o Evangelho. Hoje eu tenho um autocontrole que antes eu não tinha. Hoje eu tenho um controle pessoal que somente o contato com o Evangelho e Jesus pode proporcionar. Hoje eu tenho um autocontrole que só a frequência no centro pode dar, você deveria ir mais para o centro. Muito bem. Teu amigo espiritual escuta você falando isso e fala assim, ah é? Vamos ver então. Aí você está andando pelo comércio, a primeira fila que você vê, você para, porque a gente gosta de fila, né? É um motivo para reclamar quando a gente não acha outro. Senta numa fila, vai no banco, na fila do caixa, tem meia dúzia na sua frente, você está ali parado na santa paz do Senhor. Quando de repente entra na agência um casalzinho. Jovens, mãozinhas dadas, bem vestidos, conversando alto, cumprimenta o gerente, o guarda, o caixa, conhece todo mundo olha para ele, você também olha, se distrai um minuto, quando você volta está na sua frente na fila. Você fala, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer nada aqui cada um faz o que quer, precisa chamar alguém lá. Aí você dá aquele show. E teu amigo espiritual, coitado, tinha até cutucado o espírito do lado para falar, quer ver que agora ele vai? Ele fala, acho que ainda não. E vai passando o tempo. Então, espírito, aprende uma coisa. Estarmos aqui hoje só tem uma validade. Sairmos por aquela porta diferentes.
Senão não vale a pena estar aqui. Há de ter em Rio Preto lugar melhor para passear do que o Centro Espírita. Aqui é lugar de gente que já está decidido que vai ser mais e melhor. Aqui é lugar de gente que vem e já entendeu que quer mais do que esse mundo pode dar. Senão não faz o menor sentido estarmos reunidos aqui. E assim nós somos provados, então já está sabendo. Acabar a palestra, você vai embora. O primeiro constrangimento que acontecer, quando vier aquele calor que você vai explodir, você para e lembra, tem gente vendo. Aí você disfarça. Finge que não ia xingar, que não ia empurrar, disfarça, né? Porque eles apostam em nós, por isso estão aqui conosco. Mas aí, a essa altura, a obra já estava quase concluída. Mas é fundamental perguntarmos assim, muito bem, Roosevelt, como eu dou os primeiros passos, somente os primeiros passos, para construir em mim a capacidade de enfrentar as dores do mundo com um ânimo elevado? E eu novamente destacaria duas vertentes. A primeira é a velha fórmula. Aplicar lá fora o que aprendemos aqui dentro. Porque esta casa está aqui por tua causa, colocada exatamente aqui, amando de Jesus, por causa de nós. Porque o tempo vai varrer tudo que é material. Só a única coisa que justifica o encontro de hoje é o teu coração. Então não faz sentido frequentar a casa espírita, conhecer Jesus, conhecer o Evangelho e sair daqui igual aos que não vieram. O que almejamos é um dia estarmos andando pelas ruas de Rio Preto, alguém olhar para a nossa cara e falar assim, você é espírita? Você fala, sou, como é que você sabe? Pela conduta. O que almejamos é que um dia a nossa conduta diga quem nós somos. Porque o que somos não falamos. É a primeira vertente. É a grande luta que devemos empenhar. E a segunda, como passo básico, é o vocabulário. Vocabulário. Eu conheço espíritas de muito tempo, quando não dirigentes, trabalhadores, que têm vocabulário de gente medíocre. Já viu isso ou não? Seja na forma escrita, seja agora nas redes sociais. Você abre o Facebook do espírita, aí você lê, aí você fecha. Aí você pensa, será que era ele mesmo? Aí você lê de novo, abre, lê de novo, fala, e não é que é ele? Não faz sentido, espírita. Conhecer Jesus e o Evangelho deve necessariamente causar, em todas as vertentes da nossa vida, transformação. Temos que ter vocabulário de gente que já conheceu Jesus e o Evangelho. Ou ter o bom senso de procurar casa espírita e começar a estudar tudo de novo. Porque perdemos alguma coisa. Porque vocabulário medíocre nos liga a espíritos medíocres. Não dá para falar ainda hoje, conhecendo Jesus, usar palavrões, palavras ásperas, palavras que diminuem em nós, as pessoas, o próximo, não faz sentido. Allan Kardec ensina, Livro dos Médiuns, capítulo 2, Sistemas, item 10º, reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam. E dá sequência dizendo, os bons só falam do bem. E tudo que dizem tem as marcas da elevação, os maus enganam. E tudo que dizem tem as marcas da ignorância e da inferioridade. Os espíritos devem ser classificados pela linguagem que usam. Ensina o codificador da doutrina espírita. E quando chegamos a esse ponto, a obra já estava pronta. Faltava somente alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. Mas deixei a obra quieta, fui escrever outras coisas, aguardando que a inspiração viesse. Até o dia que fui fazer palestra na praia, no litoral. E tive a oportunidade de presenciar uma cena de beleza arrebatadora. Eu estava sentado naqueles bancos que ladeiam o mar. Ao meu lado, uma rampa que dava acesso à areia e ao mar, propriamente ditos. Por aquela rampa desceu um casal. Irmãos, eu acho. Ela, uma jovem, de aproximadamente 17 anos. Ele, um garoto, de mais ou menos
12. E com visíveis limitações físicas. Visíveis. Desceram a rampa levando um par de raquetes e uma bolinha de jogar na areia. Posicionaram-se à minha frente, a irmã disse ao garoto, você quer jogar mesmo? Ele disse, quero. E ela jogou. Da maneira mais fácil possível para que ele acertasse. E ele errou. Ela saiu correndo, foi lá longe, pegou a bolinha, voltou correndo, tomou a mesma posição e disse, quer jogar de novo? Ele disse, quero. Ela jogou. E ele errou. Ela saiu correndo, foi lá longe, pegou a bolinha, voltou correndo no mesmo lugar, preparou-se e disse, você quer continuar? Ele disse, quero. Ela jogou. E ele errou. Ela saiu correndo, foi lá longe, pegou a bolinha, voltou correndo, tomou a mesma posição, preparou-se e disse, você quer continuar? Ele disse, quero. Ela jogou. E ele errou. Ela saiu correndo e eu assisti isso por quase 1 hora. Sei que nenhuma vez eu tivesse visto na expressão da jovem a figura da aspereza. Sei que nenhuma vez ela tivesse falado com o garoto num tom maior. Sei que nenhuma vez ela tivesse falado com o menino na presença da agressividade. Aí eu pensei, agora a obra está concluída. Porque se alguém pretende, seguindo as orientações de Jesus, enfrentar as dores e as angústias da própria vida com um ânimo elevado, tendo um esforço menor do que esse, é bom nem tentar. Nem tenta, espírita. Se alguém pretende seguir a Jesus, tendo uma dedicação, um esforço, um empenho menor do que esse, é bom nem tentar. Porque eu não sei vocês. Mas no meu caso, conhecendo a lista das minhas imperfeições, que acreditem é extensa, eu estou convencido de que eu só apenas estou aqui hoje, exatamente agora, falando com vocês, porque lá em cima alguém não desistiu de mim. E todos os dias pela manhã, quando eu acordo, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. E eu sou forçado a reconhecer que a maioria delas eu ainda erro. Mas no outro dia, pela manhã, alguém me joga uma bolinha de novo. E eu não acredito que com a vida de vocês seja muito diferente disso. Porque ontem, nós estávamos nas cavernas. E hoje aqui, falando de Jesus e o Evangelho, certamente alguém não desistiu de você. E a nossa parte, em gratidão, em retribuição, em manifestação a Jesus de confiança nele, é a velha fórmula. Aplicar lá fora o que aprendemos aqui dentro. Porque se nós queremos dar a Jesus uma manifestação de gratidão, dar a Jesus uma manifestação de confiança nele, não existe nenhuma maior do que enfrentarmos as nossas dores, as nossas angústias com um ânimo elevado. Nada é superior. Passar um mundo de expiações, provas, obstáculos e dores, cultivando a alegria de viver. Nada é maior a isso. É assim que falamos a Jesus, que estamos convencidos, conscientes, de Ele não permitiria que sofrêssemos uma vírgula à toa, sem que esse sofrimento não fosse útil ao nosso adiantamento espiritual, porque o corpo morrerá. Então concluímos com o Meimei, numa página notável que canta alegria de maneira especial, dizendo que a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o seu olhar à face risonha da vida, que existe em toda parte, e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas,
A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.